Vou falar um pouquinho sobre alguém que Deus usou como libertador de um povo. Eu quero falar hoje contigo sobre o tema para onde você está olhando. Esse vai ser o nosso tema, porque a gente acabou de sair de um ano e o ano não muda a nossa vida, o ano não deixa a gente mais magro, a mudança de ano pode até deixar a gente mais gordo, mas mais magro não. A mudança de ano não é uma chave que vira com um aplicativo que a gente faz um download. De repente você dorme, mudança de ano, solta fogos, quando você acorda você era morena, virou loira, era loira, virou morena, estava gordo, ficou magro. De repente você falava só um idioma e passa a falar 5 idiomas. Não. A gente precisa entender que na mudança de ano tem sempre, ou na mudança de uma transição, e é isso que eu quero falar para você hoje, a gente corre um grande risco de ficar preso em duas realidades. Esse é o perigo quando a gente passa toda uma vida preso no que aconteceu, com a tristeza do passado, porque a tristeza nunca vai estar no futuro, a tristeza sempre vai estar no passado, e com o medo do futuro. O medo já é diferente, o medo nunca vai estar no passado, o medo sempre vai estar no futuro. Então a gente vai ficar preso a duas realidades. Isso vai trazer algo muito ruim para a tua vida, porque vai fazer com que você tenha sofrimento, vai fazer com que você sofra, agarrado em uma imagem de uma tristeza e com medo de avançar daquilo que possa vir. Preso no ano que se passou, com o medo do ano que se inicia hoje. E é um perigo maior porque essa prisão, ela na verdade, quando lermos o texto, você vai entender que é uma prisão entre a cabeça e o coração. Não é uma prisão de você estar com os pés atados ou estar preso simplesmente em um local, não. É uma prisão pior do que isso. É você estar na igreja, estar com a cabeça em outro lugar. É você estar em um lugar com o coração em outro lugar. É você estar num shopping center para poder entrar talvez em uma área de entretenimento, ao cinema, qualquer coisa que você for, mas o coração está em coisas passadas, tristezas que te prendem. Compra um carro novo, mas não consegue desfrutar, preso em duas realidades. Isso acontece muito porque a gente terceiriza a Deus e fala assim, ó, Deus vai transformar a minha vida, Deus vai transformar a nossa vida, e eu vou entrar para a igreja, o ano vai mudar, eu vou colocar uma roupa branca, eu vou me ajoelhar, eu vou dar uma oferta e tudo vai mudar. Não! Olhe para mim, não existe possibilidade disso acontecer, a não ser que você identifique o que está acontecendo contigo. E a identificação é algo necessário para que você deixe um tempo da sua vida, um território, para você poder avançar, senão você vai ficar alguém retrógrado. O que te faz novo e o que faz você estar atualizado não é o último iPhone que você compra. Porque na verdade é uma estratégia da Apple. Quando sai um iPhone, quem geralmente é mais velho se sente rejuvenescido porque comprou o iPhone 11. Então, eu estou no mesmo nível do meu filho de 17, 18, 20 anos. Sim. Não é pintar o cabelo para dizer assim, olha, já que eu estou com uma idade um pouco mais avançada, eu preciso. Não, porque na verdade, se o teu coração estiver no lugar e a tua cabeça em outra, tudo que você colocar a mão vai dar errado. E é o que você vai ver nesse texto. Essa desconexão pode causar muitos transtornos e vamos tentar resolver isso à luz da Bíblia hoje. Imagine alguém, um coach, chegando para você e falando assim, olha, eu tenho a solução para isso. Pois é, a Bíblia me dá luz para poder resolver esse problema, que talvez seja a residência de muita gente, porque passa ano, vem ano, passa ano, continua a mesma coisa, porque sendo a raiz dos sofrimentos que
que se manifesta no corpo e na mente, isso destrói vidas, lares, empresas, relacionamentos. E hoje a gente vai pontuar algumas coisas. Você precisa identificar o que te faz sofrer. Deus está aqui. Vamos à palavra de Deus. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, não é rejeitado, mas enjeitado, para que você entenda, é abandonado ao nascer. A palavra enjeitado é abandonado ao nascer. Tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos. Por que vocês ficam agredindo um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o seu irmão, repeliu, dizendo: quem é você? Quem te constituiu como príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Aqui, ó, vai um princípio aqui, ó. O pecado é individual, mas a consequência sempre é coletiva. Ninguém pode estar vendo, ou melhor, você pensa. Versículo 29. E é a esta palavra o que aconteceu com Moisés? Você pode interagir comigo? O que aconteceu com Moisés? Fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Você vai ver o complemento dessa história aqui em Êxodo 3. Depois você vai ver que ele começa a lidar no deserto com as ovelhas de Jetro, seu sogro, e lá ele vai ter um encontro com Deus. Aquela história que você já ouviu, história com H, claro, que você já ouviu, quando ele se vira para poder ver a sarça que ardia e não se consumia, e ele se vira para poder falar com Deus. Deus fala: Moisés, e fala: eis-me aqui, Senhor, tira as sandálias dos teus pés. Essa história aqui, ela está inserida nesse contexto. Versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os teus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do Senhor, ou pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Sim, nós nos defendemos dessa forma. Reprimimos sofrimentos, memórias e desejos até o corpo expressar o pior. Moisés vivendo em 2 mundos. Moisés era um hebreu vivendo no conceito egípcio, um coração no lugar, a cabeça em outro.
O perigo de não entender a transição da vida é exatamente isso. É se constituir algo pelo qual você não foi chamado ou por o qual Deus não te chamou para você fazer. Quando não sabemos quem somos, na verdade, somos um perigo para as pessoas ao nosso redor. Porque o texto diz que ele era poderoso em suas palavras e obras. Ou seja, toda a ciência do mundo antigo estava no Egito naquela época. Moisés, então, se viu na possibilidade de ser um juiz, mas Deus nunca tinha chamado ele para ser um juiz. Olha que interessante, olha o que diz o versículo 27. E o que eu ofendi o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Moisés matou um egípcio porque não sabia quem era e para o que Deus o chamou para ser. Ele estava confuso, criado por um povo, mas sendo impulsionado pela sua origem. Ele fez o que era certo, não foi? Só que do jeito dele. Pare para pensar. Moisés fez o que era certo. Você já colocou no seu Waze, um local que você tem que ir, e o Waze fala assim, vire à direita a 200 metros. Você pensa que é melhor do que o Waze, e tem várias ruas, e você vira à direita uma rua antes. O Waze coloca lá, recalculando rota, porque você tinha que virar à direita, não a 150 metros, mas sim a 200 metros, porque alguns metros de erro pode te trazer um transtorno e um retorno talvez irreversível para a tua vida. Às vezes fugimos porque pensamos fazer o que é certo, ou até o que é certo, defender, ou seja, uma pessoa, porém confuso, ele agiu de forma errada. Agora presta atenção. No método de Moisés, Kika, olha que rolo que daria. Matar um egípcio, Bia, de vez. Da forma de Deus, era só atrair todo mundo para o Mar Vermelho. Do teu jeito, aqui me perdoe falar assim, deixa de ser cabeça dura, do teu jeito, vai demorar anos, e mais anos, e mais anos, e mais anos. Confie em Deus. A tua confusão está prejudicando pessoas ao teu lado, e você pensa que ninguém te entende. Não é porque você está fora do lugar que Deus te chamou para que você estivesse. Deus não te constituiu como juiz, Deus te constituiu como príncipe e libertador. Aí, quando não sabemos quem somos, todo mundo ao nosso redor vira inimigo. A gente muda de igreja. Só não muda de emprego porque o salário é bom, ou porque o salário talvez não seja bom, mas é melhor ficar trabalhando lá do que ficar desempregado. A gente não se entende mais com quem está sentado à mesa, porque é uma confusão mental. A mente está num lugar, o coração está em outro. A gente começa a se lembrar das coisas passadas. Só que o ano passou, Moisés já morreu, vamos botar assim, Moisés já morreu, foi o que Deus falou para Josué. Ou seja, não fique se lembrando das coisas que se passaram. 2019 se passou, inclusive 2018, 2017. Tem pessoas que ainda se lembram de coisas de 10 anos atrás. Deixa eu te falar, Deus é Deus de coisas novas. Não fique misturando a sua cabeça com o seu coração. Se Deus quer algo novo para a tua vida, se coloque na posição de coisas novas, de novidade de vida. Eu preciso entender isso. Moisés fugiu porque não sabia quem ele era realmente. E quando não sabemos quem somos, passamos anos fugindo da realidade. E pior, impulsionado pelo último erro. Porque o erro vai falar mais forte do que todas as virtudes que você fez até então. Olha o texto. Quem nomeou Moisés como juiz? Se ele foi chamado para ser libertador.
Diga para quem está do seu lado: você é um perigo fora do teu chamado. Você está com medo de falar para ele, irmão? Melhor isso daí, melhor você está com medo. Você nunca, pastor, mas eu nunca vi essa pessoa. Não, você só repete só. Diga para essa pessoa: você é um perigo fora do teu chamado. Diga assim, Lúcifer. Fala para essa pessoa: Lúcifer, fora do chamado, virou Satanás. Calma aí que vai piorar. Tem pessoas que fora do seu chamado viram demônio. Já viu? Aonde chega, desestabiliza o ambiente, mata pessoas, esconde cadáver, esconde o que é podre, esconde o que é morto, tudo por debaixo da mesa. Aonde essa pessoa chega, desestabiliza o ambiente, porque está fora do chamado de Deus. Eu quero que você entenda que, mudança de ano, foi o que eu comecei dizendo, não vai mudar a sua vida, não. Se você não entendeu para que Deus te chamou, você é um perigo. Você, na verdade, é alguém com hemorragia que por onde passa deixa um rastro de sangue. Ninguém serve, ninguém me entende. Aí o que acontece? Vem a acusação pelo último erro que você fez. E a acusação pelo último erro que nós cometemos é uma oportunidade de Satanás colocar um sentimento de culpa, incapacidade, impotência. Recebe alguma coisa para ficar feliz? Eu não posso sorrir. Eu não tenho direito de felicidade. Vem a autocomiseração. Se culpa por uma alegria. Já viu pessoa assim, chega no lugar, ela tá bem, chegou no lugar, o ambiente é bom, ambiente de festa, mas pelo último erro, a ficha vem e cai algumas horas, intermitentemente, ela se fecha, vai para um quarto, começa a chorar, começa a te ferir, porque só fere quem é ferido, ou quem foi ferido, ou quem está ferido. Pessoas saradas cura pessoas feridas. As pessoas que não foram feridas abrem feridas em outras pessoas. Só que eu entendo o seguinte: Deus vai começar agora a tratar com Moisés. E olha que interessante, porque Deus nunca vai te chamar pelo seu erro. Se você vai procurar toda a história de Moisés na Bíblia, tanto em Hebreus, quando Jesus faz menção a ele, em Êxodo, seja lá onde for, você nunca vai achar, não tem um só versículo na Bíblia falando do assassinato, ou melhor, só tem um versículo na Bíblia falando do assassinato que Moisés cometeu. Por quê? Porque Deus não vê você pela lente do seu erro. Deixa eu falar de novo para você entender. Deus não vê você pela lente do seu erro. Deus vê você pelo conjunto da obra. O problema é que nós temos esse sentimento de coração e cabeça, autocomiseração. Eu sou um coitadinho, eu preciso que alguém cuide de mim. Eu estou com febre. Eu me lembro que quando eu era novo, criança, me vem à mente, minha mãe só me dava pera. Olha que coisa louca. No dia que eu tivesse febre, estava com febre, meu pai vai comprar pera para você. Pera, porque não sei se porque pera era mais caro, não sei. Aí eu fingia, simulava uma febre. Mãe, eu tô com febre, coloca a mãe em mim. Você não tá quente, não? Não, eu tô quente sim, mãe. Tô com vontade de comer uma pera. Tem gente que simula uma febre com autocomiseração. Mas eu sou um erro. E fica naquilo, fica naquilo. Sabe quando Deus vai te abençoar? Nunca, porque o teu coração está separado da sua razão. Entenda, para que Deus te leve para ser como libertador, você nunca pode ficar preso às coisas que já se passaram. Você precisa estar curado.
coloca Moisés no deserto para curar ele. Moisés, com uma decepção no rio, onde ele passou, nas águas, é curado no mesmo lugar, na mesma água que trouxe para Moisés uma lembrança terrível. Deus cura ele e salva milhões de pessoas. Ou seja, naquilo que o diabo veio para poder te envergonhar, naquilo que o diabo colocou para poder te entristecer, para poder te parar, vai ser naquele lugar que Deus vai usar para que você seja um libertador. Foi nas águas que colocaram Moisés para ele morrer, foi nas águas que colocaram Moisés e desprezaram ele. Então Deus fala assim, é nas águas que eu vou te colocar para poder libertar um povo, não só para te curar, mas para poder salvar uma nação. Começa a fazer sentido para você? Algumas coisas? Deus não te vê como um erro isolado. Ele, como artista, já desenhou, já sabe como vai ser. Quem não te cria, não te define. Ou, vou melhorar, quem não cria, não define. Como é que você vai ser definido por alguém que não te criou? Deixa eu melhorar de novo. Você está se moldando a pessoas ou as coisas, e está se fazendo exatamente da forma que teu inimigo quer te conduzir. Ele quer que você fuja, mas Deus não quer que você fuja. Esse ano, veja bem, eu estou liberando uma palavra profética para algumas pessoas, talvez para umas 20, mas eu estou liberando uma palavra profética para essas 20 pessoas, ou para mais, eu não sei, ou para menos, mas entenda uma coisa, Deus não quer que você fuja mais, Deus quer que você entenda a sua realidade, Deus quer que você entenda a sua identidade, porque quem te define é aquele que te criou. Deus nos vê na estatura de varão perfeito, Deus vê quando a obra está completa. Se você tem um chamado, então fique tranquilo, Deus te chamou e já te capacitou para cumprir todo o seu chamado. Você está confuso porque você não é mundano o suficiente e nem santo o suficiente. Não conseguiu entender isso? Você não é mundano o suficiente, nem santo o suficiente. Já viu aquela história de você saber o seguinte, deixa eu tentar definir isso aqui para você. Olha a confusão de Moisés. Você coloca um porco na lama, como que ele fica? À vontade. Habitat natural. Coloca uma ovelha na lama, ela pode até se sujar. Mas é por uma questão de tempo. Não é o lugar dela. Aleluia. Tem confusão na nossa vida que vem e a gente não consegue entender. Por quê? Porque eu não faço as coisas, acontecem as coisas, eu erro, eu peco, mas Deus me chamou para libertar alguém. Irmão, entenda isso, não adianta você fugir do teu chamado, você pode fugir, você pode ir para o deserto, lá no deserto você vai cuidar de coisas que não são suas, Deus vai te forjar, você vai estar no meio de ovelhas, vai limpar o estrume de ovelhas e você vai chorar e não sei o quê. Por quê? Porque foi um erro. Não adianta fugir do teu chamado. Não adianta fugir do teu chamado. Você vai viajar, você vai para outros países. Ninguém me conhece aqui. Ah, é? O Deus que te vê, te conhece até no deserto. Sabe qual é o nosso problema maior? É que nós não nos sentimos à vontade no Egito. Você até não concorda com muitas coisas na igreja, não é? Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tem gente que não concorda até do pastor não estar usando terno e gravata. Ok, um direito seu. Tem gente que não concorda com aquele irmão ser assim. Porque, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja. Eu vou estar fora dos meus irmãos. Só que o negócio piora. Por quê? Porque o Egito, ele só é bom para a nossa carne, mas ele não é bom para a nossa alma.
Aí a gente fica dividido, sem saber o que fazer. Pensa que a solução é dinheiro, pensa que a solução é casamento novo, pensa que a solução é carro novo, pensa que a solução é entretenimento, pensa que a solução é qualquer outra coisa. Cursos e mais cursos, mas não resolve. Na verdade, está entre dois mundos, coração e cabeça. Uma confusão mental, em cima do muro. Por quê? Porque você nunca se saiu bem pecando. Vai dar certo uma vez, duas vezes, terceira vez. Eu preciso voltar para o lugar que meu coração queima, meu coração arde. Eu preciso voltar para a casa do Pai, presença dele. Porque o seu propósito de vida te deixa desconfortado. A sua situação atual faz com que você tenha até muitas amizades, mas elas não te satisfazem. Você está confuso porque você está em cima do muro, indeciso com a direção. Moisés um dia mundano, Moisés um dia santo. E nós não conseguimos mais viver assim, porque isso afeta o nosso emocional, descontrola as nossas decisões, acarreta perdas e sofrimento. Diga para quem está do seu lado: chegou o dia, chegou o tempo de você parar de fugir de si mesmo. Diga: chegou o tempo de você assumir o teu chamado, porque esse ano começa o ciclo de libertação de pessoas que você vai libertar. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Abra sua Bíblia em Êxodo. Eu vou te dar algumas saídas que Deus deu para Moisés. Nós vamos orar. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 3 diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Calma aí, como é que é terra santa? Não estava dentro de uma igreja. Segundo o texto, ele estava onde? Segundo o versículo 1, ele estava onde? No deserto, um lugar cheio de estrume de ovelhas. Moisés estava com as sandálias do Egito. Tem coisas que você precisa deixar em 2019, porque são coisas de 2019. Tem coisas que você era para ter deixado há 10 anos atrás e não deixou. O lugar santo é o teu lugar de intimidade com Deus. Deus nunca vai negociar a presença dele contigo enquanto você estiver ligado a coisas do teu passado. É aquela fotinha que eu tenho em casa de uma santinha. Ah, mas foi minha avó que me deu. Não tem nada a ver, pastor. Se Deus olhasse assim, poderia falar para Moisés: Moisés, continua usando essas sandálias aí para não machucar teu pé. Você está no deserto. E o deserto de Israel é diferente. O deserto de Israel tem mais pedras. Machuca o pé. E eu quero, em cima desse contexto aqui, te mostrar algumas coisas. O segredo: pare de olhar para aquilo que está faltando. Comece a colocar foco naquilo que você já tem. Isso é para 2020.
Deixa eu seguir para você poder entender. Se você virar agora capítulo 4, dá uma olhadinha aí no versículo 11. Ele disse do Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Olha que interessante. A resposta de Deus para Moisés é o seguinte: vai. A resposta de Deus para você, quando você se sente incapaz, é Deus dizendo para você: vai. Fui eu quem te criei. Você pode abrir a sua mão e dar uma olhadinha para ela? Na sua mão tem um cajado, mas você não vê. Sabe por que você não vê? Porque você está preocupado com o cajado que Deus deu para Cassiane. Sabe por que nós não vemos? Porque nós colocamos sempre o foco do lado de fora do carro e vemos sempre o carro do vizinho e nunca valorizamos o carro que nós estamos dentro. E às vezes até esquecemos a cor do nosso carro. Na sua mão tem um cajado que Deus vai usar. Esse cajado é do teu tamanho. É da tua capacidade. Porque se ele for maior, você não vai se acostumar. Em vez de ser bênção, vai trazer maldição. Mas deixa eu te lembrar, Deus te deu o cajado, Deus te deu o dom, Deus te deu o chamado, mas é para você poder usar. Sabe o que Deus fala? Vai chegar a hora que você vai ter que colocar esse cajado no mar. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. E quando Ele fizer, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Por aquilo que Deus te deu. Você recebe essa palavra? Quero finalizar dizendo para você o seguinte: cuidado, porque você se torna aquilo que você olha. A tua reflexão se torna a tua realidade. Se você pensa que você é incapaz, será incapaz. Mas hoje eu quero que você saia daqui dizendo para você mesmo: Deus me deu um cajado. Deus me deu uma vara. Deus me deu... Eu tenho um chamado. 2020 não será simplesmente meu ano, será o começo da melhor década da minha vida. Olha o versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai dizer. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim, ó: não olhe para a sua deficiência. Olha para quem te criou. Diga para ele: olha para quem te criou. Diga para as pessoas, diga: não olhe para o seu passado. Deus tem um futuro para você. Diga para as pessoas: não olhe para quem você era. Olha para quem você será. Bata no seu peito e diga assim: eu não posso enxergar pequeno. Diga: eu tenho que enxergar grande. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para aquele que me criou. Essas são as nossas limitações. Porque eu era alguém talvez improvável para estar aqui hoje, sabe, Rodrigo? Improvável porque eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tentei fugir do meu chamado, só que Deus me colocou no deserto. Esse deserto me forjou. Se tem uma coisa no deserto que é muito boa, entre outras, é que no deserto a gente não valoriza roupa de marca.
No deserto, tanto faz ser Louis Vuitton, tanto faz ser a mais baratinha qual. No deserto, você não olha se o bife é fresquinho ou se o bife é congelado. No deserto, você não olha se a água é geladinha ou se a água é temperatura ambiente ou se a água está mais ou menos. No deserto, nem sandália você precisa. Porque quando você calça para poder não machucar seus pés, Deus fala assim, eu preciso fazer com que seus pés tenham resistência. Porque eu vou te conduzir para libertar um povo que você vai ter que ter costas largas, ombros mais fortes, para poder sustentar a bênção que eu vou te dar. Pergunta para esse irmão, você está preparado para aquilo que Deus vai te dar? Fala assim, ó, Deus não pode dar nada para um manhoso. Fala, Deus não pode dar nada para um manhoso. Tem muito crente mimado na fé. Olha, se o pastor não falar assim, assim, assado, eu vou deixar de ser crente. Beleza, te encontro daqui a 40 anos. Humildezinho. O que é mais fácil? Matar um por um e ficar fugindo o resto da vida? Ou deixar Deus fazer? Ele tem o jeito certo de fazer. Diga para quem está do seu lado, não é do seu jeito. Fala, irmão, me ajude a pregar. Fala, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Pastor, como é que eu sei que é do jeito de Deus? Você quer uma dica? Quer uma dica? Quer uma dica? O que você está fazendo aqui? É ouvindo princípios que vai te levar para o caminho certo. Aqui, ó, cuidado. Está ouvindo muito a voz de pessoas que não querem o seu bem. Você vai para a igreja hoje? Depois da festa, você comeu, tem que dormir, amanhã você tem que trabalhar. Não vai para a igreja não, você já foi na igreja. Para que negócio de igreja. E o WhatsApp então? E quando o inimigo usa o corretor? Você escreve uma coisa, Satanás entra no meio. E dependendo do estado de espírito de quem está lendo, já era. Você provocou a Terceira Guerra Mundial. Eu preciso só terminar com você dizendo para você o seguinte. O nível que você escolher enxergar, esse será o nível que Deus vai te colocar. Posso falar de novo? O nível que você escolher enxergar, esse será o nível que Deus vai te colocar. Escute uma coisa. Olhe para mim. Se eu pego um presídio, e esse presídio está no meio de um deserto, talvez o maior, então eu faço uma filmagem panorâmica, uma imagem panorâmica, usando uma lente para poder focar em cima, tenta imaginar comigo um drone em cima de um presídio. E aquele drone começa a subir, daqui a pouco aquele presídio você já começa a ver não só o local onde o drone saiu, mas toda a extensão. Daqui a pouco aquele drone sobe, e ele vai mostrando o presídio todo, e você vai vendo o que tem ao redor, e ele vai subindo, daqui a pouco aquele presídio vira, um presídio, vira um ponto. Você vai ver ao redor, presta atenção, eu estou conjecturando para você entender. Você vai ver ao redor, só tem deserto, não tem estradas e não tem ruas. Mas é o preço da liberdade. Você vai ter que fazer a sua estrada e a sua rua. Então é parte do princípio que é bem melhor eu ficar comendo as bolotas dentro de um presídio, que eu sei a hora certa, do que pagar o preço da liberdade que eu tenho que construir. Tem muita gente que prefere ficar preso. Por quê? Na autocomiseração, tem gente que cuida de mim. Se tem alguém para poder me levar, eu não preciso usar minhas pernas. Se eu tenho alguém para comer por mim, eu não preciso mastigar. Se tem alguém que me mostra a Bíblia, para que eu vou estudar? Se tem alguém que todos os dias, olha, sabe o que eu estou dizendo para você? Eu, pastor Jairo, que a Bíblia está disponível
todos que querem ler. Só que não basta só ler. Você sabe, quando você sair daqui, faça um teste, chama o Espírito Santo para te mostrar um versículo. Fala com ele assim: Espírito Santo, sente aqui. O véu do templo foi rasgado, Espírito Santo. Não é mais separação entre eu e ti. Então me mostra o que está aqui. O Espírito Santo vai vir e ele vai dizer para você assim: você não é dependente do Jairo. Você é dependente de mim. Mas eu prefiro ficar preso no lugar do passado. Por quê? Porque ali eu tenho a minha comidinha, ali eu sou crente, ali minha garantia. Posso morrer na De Alfa, posso morrer nesse trabalho, posso morrer... Ei, deixa eu te falar, tem coisas maiores para você aí. Só que o preço da liberdade é bem maior do que o preço da prisão. Eu prefiro levar umas chicotadas nas costas, ter minhas costas marcadas, do que eu me aventurar. Só que a Bíblia fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Garantia de visibilidade. E luz para os caminhos de Deus, é isso? É isso? E luz para os meus caminhos. Quando você tem visibilidade, a confiança da palavra, Deus vai honrar os caminhos que você traçar. Consegue entender isso ou está profundo demais para você? Pare de depender de pessoas, comece a depender de Deus. Porque quando você começar a depender de Deus, em vez de você depender de pessoas, você vai começar a servir pessoas. Quero terminar dizendo para você o seguinte: você não é um juiz num lugar estranho. Você é um libertador no lugar onde você está. Deus disse então a Moisés: eu sou. Ele quis dizer: você é quando está em mim, Moisés. Ou seja, Deus quis que Moisés se visse nele. Deus quer que você se veja nele. Olhe para Deus, dependa de Deus, viva com Deus, ande com Deus, porque Ele é. Você, como filho, também será como Ele. 2020 está apenas começando e você vai libertar vidas, mas é necessário que você deixe as coisas passadas no passado. Não misture teu coração com a tua cabeça, nem teu coração com a tua razão. Entenda que você precisa estar no lugar certo, servindo ao Deus certo, fazendo o que é certo. Se você fizer o que é certo, fora da presença de Deus, você vai matar pessoas e você vai ser um perigo. Deus está te dizendo: não queira misturar, não queira viver em dois mundos, porque quando você vive em dois mundos, um pé lá e um pé cá, você nunca vai conseguir ser você quem realmente Deus te chamou para ser. Então eu quero que você entenda que essa noite você precisa deixar o que passou para trás para poder começar a desfrutar da responsabilidade, da liberdade de Deus, porque só podemos libertar vidas quando somos libertos. Moisés então precisou ir para o deserto para Deus falar para ele assim, ó: Mone, você não precisa de sandálias. Você não precisa de caneta. Você não precisa, Mone, de caderno, nem de computador. Por quê? Porque se você precisar de alguma coisa, de laptop, de smartphone, de sandália, de roupa, você vai ser prisioneiro nessas coisas. Então eu te liberto de tudo isso, inclusive das sandálias do Egito. Porque ninguém pode libertar alguém estando preso a alguma coisa. Tem gente que quer libertar pessoas do estado emocional, só que ela está presa emocionalmente. Tem gente que quer falar de liberdade, mas ele anda com uma mão dentro do bolso. Tem gente que quer falar de paz, mas ele mesmo só traz confusão. Eu quero orar por você. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Espero que essa palavra de hoje, ela serviu muito para mim. Espero que essa palavra de hoje possa ser um divisor de águas para você. Diga para quem está do seu lado: Deus te chamou como príncipe e libertador.
Você pode melhorar isso? Diga para essa pessoa, Deus te chamou como príncipe. Melhore, Deus te chamou como príncipe e como libertador. Diga para essa pessoa, não como juiz. Não preciso dizer que você tem que parar de julgar a vida dos outros, né? Porque geralmente quem julga mata. Não mata com uma faca, mata com a sua língua e com os seus julgamentos. Você já foi machucado por pessoas dentro da igreja, pelos seus irmãos. Machucado por causa de língua e por causa de julgamento alheio. Esses são os juízes de plantão. Esses juízes, deixa por conta de Deus. Lugar de juízes, de pessoas que julgam, é apacentando ovelhas. Aí quando volta,